E aí, gente, vamos falar da logística do Grêmio, dos próximos jogos, os jogos adiados, as datas. Vamos falar também sobre o que disse Andrés D'Alessandro, ídolo do Inter, mas que falou sobre o tratamento do Grêmio com os ídolos gremistas em relação à Arena Beira-Rio. Vamos falar também sobre Eduardo Magriço, que disse uma frase que não está pegando bem. Pelo menos eu acho que o Grêmio não deveria agir desta maneira. A gente fala sobre isso e outras coisas depois da vinheta. Andrés D'Alessandro, o ídolo do Internacional, um dos maiores ídolos do Internacional, rival do Grêmio, falou e acabou abrindo uma brecha para uma discussão no Internacional. E se a gente critica o Grêmio por alguns atos que não acontecem ou porque não são feitos, neste assunto a gente precisa aplaudir. E o que o D'Alessandro coloca é, de fato, muito legal e muito verdadeiro. Eu vou abrir aspas para o D'Alessandro e depois a gente fala um pouco mais. O Grêmio tem um camarote que leva os ídolos em todas as partidas, disse D'Alessandro. Não estou falando apenas por mim, mas acho que neste momento e que esse reconhecimento é legal. Quando fica distante disso, parece que você não fez nada, fecha aspas, Andrés D'Alessandro, em uma entrevista muito legal, em que ele colocou vários aspectos e acabou soltando essa aspas, que é: o Grêmio tem um camarote que leva os ídolos em todas as partidas. Não estou falando apenas por mim, mas acho que esse reconhecimento é legal. Quando fica distante disso, parece que você não fez nada. O que significa? O Grêmio tem um camarote específico para ex-jogadores do clube e em todos os jogos lá estão alguns ex-jogadores. Nos últimos jogos recentes passaram por lá Jardel, Paulo Nunes, vários, Maicon, Cortez, cara, vários jogadores. Quando tu vai em jogos na arena, tu consegue ver pelo menos 1, 2, 3 jogadores, ex-jogadores, ex-ídolos, Douga 10, Edilson, vários jogadores neste camarote que é destinado para atletas que fizeram algo legal pelo clube. O Internacional não tem isso e a aspas do D'Alessandro é cobrando o Internacional para que faça isso, porque senão parece que você não fez nada pelo clube. E o D'Alessandro simplesmente ganhou tudo pelo Internacional e mais um pouco. Gente, retomada dos treinos e seguinte agenda a partir de agora. O Grêmio vai voltar aos trabalhos amanhã em São Paulo, no CT do Corinthians, e anuncia treino em 2 períodos. O Grêmio vai fazer uma espécie de mini pré-temporada aí nesses próximos 15 dias. E o primeiro jogo do Grêmio nessa retomada é contra o The Strongers, no dia 29, quarta-feira, às 19 horas. Jogo no Couto Pereira. O Grêmio vai tentar encher o Couto Pereira, vai tentar fazer alguma ação. Couto Pereira tem capacidade para 40 mil pessoas. Não será nada fácil encher o Couto Pereira, estádio do Curitiba, que lembra muito o Estádio Olímpico, inclusive. E o primeiro jogo do Grêmio nessa retomada é contra o The Strongers, que classificou ontem, goleou o Huachipato por 4-0, vem sem precisar de nenhum resultado ao Sul, ao Brasil. E o Grêmio, se vencer, o Grêmio vai para a segunda colocação com 6 pontos, ainda tendo 2 jogos, podendo chegar a 12, dependendo só de si, para ser primeiro do grupo.
Depois desse jogo, o Grêmio tem um asterisco, que é Grêmio e Botafogo no dia 1º/6, sábado, às 21 horas. Fora de casa. Depois o Grêmio vai para 2 jogos da Libertadores, para encerrar a fase de grupos. O Huachipato no Chile, 4/6, terça-feira, 21 horas. Estudiantes também em Curitiba, 8/6, 4 dias depois, às 19 horas, num sábado. E aí fecha a primeira fase, podendo fechar na primeira colocação, na pior das hipóteses, classificando com o mesmo número de pontos do The Strongest, com 10 pontos na segunda colocação. Pelo saldo de gol, que eu acho que o Grêmio não consegue tirar. A goleada de ontem fez o The Strongest ter saldo de gol bem elevado e o Grêmio ainda tá com -3. A confirmação de Grêmio e Botafogo ainda depende da reunião da CBF com os clubes, que ocorre no dia 27 de maio, aquela reunião e tudo mais. Os jogos adiados, devido à tragédia do Rio Grande do Sul, que ainda continua e vai continuar por algum tempo ainda, até essa água baixar, até todo mundo limpar tudo, até as pessoas decidirem se irão se mudar das cidades ou se irão continuar. Isso ainda deve continuar por algum tempo ainda. São eles: Grêmio e Criciúma, Atlético Mineiro e Grêmio, Grêmio e Red Bull Bragantino, esses 3 Campeonato Brasileiro. Grêmio e Operário, jogo de volta, Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio, Campeonato Brasileiro também. Esses 5 jogos ainda sem data prévia, sem data marcada. Fechou? Eduardo Magriço, ele tem dado algumas falas e uma delas pra mim não pegou bem, não pegou legal. Foi quando ele foi perguntado sobre o que aconteceu na arena: gramado alagado, zona mista, vestiário, estacionamento, elevador, tudo que envolve a arena. E ele deu a seguinte aspas: o Grêmio não tem nada a ver com isso. O problema é da gestora do estádio. E aí eu acho que ele foi equivocado nessa frase, porque o Grêmio joga lá. E aí quando a gente tem fila, e aí quando o ingresso tá muito caro, e aí quando o gramado tá ruim, e aí quando a cadeira tá quebrada, e aí quando o painel de LED não funciona, quando o elevador tá pifado, aí o Grêmio vai na gestora e pau, pra arrumar. Aí numa enchente que a gestora não tem culpa, o Grêmio coloca tudo. Agora aqui a tela vai ficar escura pra você entender. Abre aspas e vai fechar aspas. Manda a gestora tomar no cu. Ah, tu que arrume, tu que se lasque. Não, né? Não, né? Aí a gestora vai gastar milhões pra arrumar, e aí na hora de baixar o ingresso tu vai na gestora e pede pra baixar. Não, né? O Grêmio tem que ajudar a pagar. Pelo menos essa é a minha opinião. Em questão do CT, ao contrário do Internacional, que perdeu 100% do CT, inclusive os uniformes de jogos, o Inter perdeu tudo. Como o Inter e a Adidas irão negociar isso agora? Não sei. O Grêmio perdeu todos os gramados, mas a água não chegou a atingir academia, setor de uniforme, lavanderia. Então o prejuízo é menor do que o Inter, que perdeu todo o CT, 100% do CT, inclusive todos os uniformes de jogo. Complicou para o Internacional, que conseguiu salvar poucos uniformes de treino. Então ficou embaçado para o Inter de fato. O Inter prevê aí um gasto de mais de 35 milhões de reais entre Beira-Rio e CT Parque Gigante. A frase do Magriço com questão da arena não pegou legal. O Grêmio tem a obrigação de ajudar a gestora, e o CT não deu perca total, mas também deu uma perca gigante. Pelo menos 2 meses até a água baixar, até a troca do gramado, até a reforma da parte onde pegou água, e na arena 90 dias sem futebol. Um prejuízo gigante. A Grêmio Mania da arena, sim,
Esta é do Grêmio. E o Grêmio teve um prejuízo lá na casa dos seus 30, 40 milhões de reais com a Grêmio Mania, certamente, porque toda a Grêmio Mania foi saqueada. Fechou? Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!